propício, né? Seria a terceira parte do capítulo 8 do Evangelho de João, a partir do 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanecente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vos fazeis o que também ouviste do vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Certo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque não sou a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam-lhe os judeus: não dizemos com razão que és samaritano? E que tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Porventura és tu maior que nosso pai, Abraão, que morreu? Também os profetas morreram, que pretendes tu ser? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Amém. Nós estamos, digamos, nessa terceira fase, né? Pegamos aquela primeira etapa daquela circunstância entre a mulher pega em adultério e o Senhor. Depois pegamos
o Senhor validando o seu testemunho, né? E na semana passada, o versículo 30, terminou dizendo que, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E agora a gente inicia o versículo 31, pelo menos os irmãos leram, né, que a gente leu aqui junto. Parece que esse público restante, que ainda está de alguma forma argumentando, discutindo com o Senhor, né, não tem um objetivo claro de chegar à verdade, né? Então, uma das coisas que eu acho que são muito propícias para os dias atuais, né, e Paulo também exorta Timóteo, para que Timóteo evitasse andar em vãs discussões, né? E chega a dar exemplo em questões de genealogia ou de doutrinas judaicas, né? Muitas vezes, muita coisa que nós discutimos não tem muito proveito, né? Se discute mais para estar certo, se discute mais, né, ou para ter a razão, né? Se nós mesmo pudéssemos fazer uma reflexão aqui, né? Que diferença há tão grande assim, né? Por exemplo, entre uma teologia presbiteriana e uma batista, ou, estou dando só um exemplo, né? Outras, mas para que pudessem se dividir de tal forma, né? Há muito mais aspectos de unicidade da crença do que divergências, né? Porque creem no Pai, Deus Todo-Poderoso, né? Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Creem também no bendito e doce Espírito Santo, né? Como pessoa da Trindade. Todos creem que Jesus veio em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ele veio e se esvaziou da sua glória até se entregar e morrer uma morte humilhante de cruz, né? Então todos temos a mesma compreensão da fé, da pessoa e da obra de Jesus Cristo, daquela obra que é substitutiva, né? Que na verdade ele morreu no nosso lugar, né? Para levar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas doenças, as nossas enfermidades, né? Então, às vezes a gente não consegue entender por que existem tantos grupos, né? E hoje cada vez mais, né, pelo menos no nosso contexto aqui do Brasil, mais grupos ainda ditos evangélicos, né? E é normal que quando há grupos, há discussões, há pontos de vistas, há diferença, né, de entendimento. Embora Paulo fale claramente em Efésios que nós temos um só Deus, um só batismo, um só Espírito, fomos batizados em um só corpo, temos um só Pai, né? E caminhamos também agora, uma vez já unidos no Espírito, porque independente do local, da forma de se reunir, de se expressar Deus, de ter o exercício do dom espiritual, nós recebemos o mesmo Espírito, isso é fato. E se recebemos o mesmo Espírito, somos irmãos em Cristo, que foi aquele que realizou essa obra, né? Então, por que as divergências, as facções, né? Tiago nos ajuda a entender que isso é um pouco obra da nossa carne, né? Do nosso lado humano, que ressalta, tenta colocar a mão na obra de Deus, que tenta de alguma forma conduzir a obra de Deus com uma mente natural e carnal, né? Mas ainda quando pensamos assim, estamos falando dos irmãos, de nós mesmos, todos aqueles que professam a fé, e há alguma divergência, mas somos um no Senhor. Mas aqui é interessante que aparentemente me parece que Jesus está falando com um grupo, né, que de fato não tem o objetivo de chegar na verdade. Então a gente precisa ter esse texto, ele pelo menos é um ponto de atenção para mim, que muitas vezes nós de forma inocente discutimos muito, perdemos horas em diálogos, em discussões, em convencimentos, né? Quando na verdade o objetivo
daquela pessoa não é chegar à verdade, não é entender a verdade, não é compreender a verdade e recebê-la, né? É apenas de combatê-la. Paulo também experimentou muito isso durante o seu ministério, onde grande parte, não só de judeus e de gentios, se levantavam não para ouvir e perguntar e questionar, ou concordar daqui ou dali, como os bereanos fizeram quando receberam Paulo, não. Mas eles tinham o objetivo de se opor claramente ao Evangelho do Reino de Deus, se opor à verdade que Deus havia colocado no coração e na boca de Paulo. Então, isso é como que sugasse as nossas forças espirituais. É como mais ou menos a gente desse soco numa parede, né? Como a gente fizesse exercícios contínuos até ficar com o nosso braço cansado. Então é muito importante que aqui a gente peça a Deus a questão do discernimento espiritual, né? Às vezes nós vamos ficar em silêncio, né? Às vezes nós vamos ficar um pouco retirado, né? Às vezes não, Deus vai nos levar a falar, como fez com Filipe, se aproximando daquela carruagem. Então, acho assim, não existe método, não existe regras, não é nada formatado para nos dar uma segurança humana. Nós realmente vamos depender no dia a dia da direção do Espírito Santo para nos ajudar, né? Jesus começa o versículo 31 dizendo assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Isso é uma coisa bastante interessante, porque Jesus não coloca o discípulo, né, como aquele apenas que chama ele de Senhor, né? Porque aqui ele está falando para um grupo que havia crido nele, a priori pelo menos, ou feito uma confissão de lábios, né? Ele coloca o discípulo como aquele que permanece na palavra dele. Aliás, ele coloca isso como uma condição, né? Se vocês permanecerem, né, na minha palavra, ele diz assim: verdadeiramente vocês serão meus discípulos, né? O discipulado hebraico é um pouco diferente do discipulado grego. O discipulado hebraico, ele realmente requer uma comunhão, andar junto, conviver junto. A gente repara que os discípulos de Jesus viviam de fato com ele, acordavam, dormiam, tomavam café, almoçavam, jantavam, e todas as experiências eram transmitidas não só pelo conhecimento, mas pela vida, pelo tocar, pelo levantar, pelo ser o exemplo, né? Diferente de um discipulado, por exemplo, grego, onde era uma instrução um pouco mais acadêmica, um conhecimento um pouco mais intelectual, né? Uma das coisas também que o versículo 31 me chama bastante atenção é que o nosso crescimento com Deus, o nosso crescimento com Jesus Cristo, não está ligado à quantidade de conhecimento teológico que nós aprendemos, ou quantos cursos de teologia nós fizemos, ou mestrados, ou doutorados. Não que haja problema de estudar, não é isso que a gente está querendo colocar, mas é que, na verdade, o discipulado está ligado ao tempo que nós andamos com Deus. Isso é fundamental. A Escritura relata que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Na verdade, o que cada um de nós nessa noite aqui deseja como discípulo é ser tomado por Deus, é andar tanto com Deus que Deus tome você para Ele. Ainda que não tome como Enoque no sentido do arrebatamento, tome no sentido do governo espiritual, de limitar a nossa vida a tal ponto que a gente viva estritamente debaixo da direção dele para os mínimos detalhes da nossa vida, como questões de trabalhar, de morar, de residir, de levantar, de estudar, de comprar, de vender, de negociar, e todos os aspectos que nós tocamos aqui no mundo do qual nós não fazemos parte, porque fomos livres dele, mas permanecemos nele, como questão de testemunho e luz, o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Então, assim, estamos tentando sair daquele aspecto teológico natural, onde crescemos porque chegamos no culto, onde crescemos porque, né, nos esforçamos, onde crescemos porque, né, buscamos... Não.
estamos pedindo ao Espírito de Deus que nos ajude a manter um relacionamento contínuo com Ele. Estamos pedindo ajuda a Ele para que Ele não permita que a gente quebre diariamente esse relacionamento ou interrompa ele, mesmo que inconsciente, sem maldade, sem ser proposital, mas que o Senhor assim esteja realmente como um farol, como uma luz, como uma corneta, né? Dentro de nós, nos lembrando da aliança que Ele tem conosco e do propósito que Ele realmente tem prioritariamente na nossa vida. Então, assim, se desejamos chegar, né, nesse momento a gente já exclui daqui os títulos que as pessoas querem buscar, ou que o nosso coração às vezes também pode buscar, seja um missionário, o apóstolo, o mestre, o doutor, o pastor, o fulano de tal, e queremos apenas ser considerados como discípulos. Queremos apenas ser encontrados como pessoas que permanecem na verdade. Esse deve ser o real desejo do nosso coração. Que independente, nós não estamos aqui para estar bem, não estamos aqui porque tudo deu certo no nosso dia. Não! Nosso dia pode ter dado todo errado. Nós podemos estar super angustiados, nós podemos, na verdade, estar super atribulados, porque, na verdade, o centro ou o propósito não é como nós nos encontramos, mas o desejo que Ele tem colocado no nosso coração de nós permanecermos nele e sermos fiéis a esse propósito, independente da nossa situação própria. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa visão não está mais pautada em como nós chegamos aqui nessa noite. Como vai ser o resto da nossa semana, se vai ser bênção, vitória ou como vai ser. O desejo do nosso coração é: Senhor, ajuda-me a permanecer na verdade. Ajuda-me, Senhor, a não deixar que nada bloqueie a relação que eu tenho com o Senhor. Sabe? Essa comunhão, aquele frescor da manhã, isso está acontecendo muito nesses dias, né? Quando a gente levanta, quem levanta um pouco mais cedo, 5 e pouco, 6 e pouco, se bem que até 7 horas, você abre e vem aquele vento gelado, aquele frescor da manhã, não é assim? Aquele cheiro de mato, né? E você sai do quarto e fala assim: estou vivo, né? Porque às vezes a gente passa tanto tempo dentro de um prédio, né? Dentro do trabalho e tudo. Então, assim, é exatamente essa percepção, né? Tinha um hino que era muito antigo e as pessoas cantavam muito. Tão certo quanto o ar que eu respiro, né? Está aqui, aleluia. Tão certo como amanhã eu respiro. Como amanhã que se levanta também. Olha o exemplo que esse irmão estava colocando assim. Ele pegou as coisas simples que Deus criou, o amanhã, o ar. Ele falou assim: eu quero que o Senhor seja para mim, olha só, essa realidade e essa simplicidade, né? Esse ouvir. Irmão, como eu te falo e pode ouvir, eu fico imaginando ele, que naquele momento estava de alguma forma expressando essa oração, esse cântico ao Senhor. O que mais o nosso coração poderia almejar, senão ouvir a Deus? Ouvir Deus todos os dias. Ouvir Deus. Né? É um salmo, eu não lembro o capítulo agora, diz que quando o Senhor se cala, tudo se conturba, tudo se fica inquieto, né? Como a voz de Deus, a palavra de Deus, né? Olha só a vida, o que Deus movimenta quando Ele fala, né? A vida que Ele promove, olha só, né? Então, assim, o Senhor estava aqui derramando vida, o Senhor estava derramando realidade espiritual e, na verdade, os copos estavam como? De cabeça para baixo. Então, isso é um aspecto que me chama muita atenção, já no versículo, né, para 33, para 34, né, quando eles começam a dizer assim: nós somos descendentes de Abraão. Né? É muito difícil nós sermos qualquer coisa em Cristo
se achamos que somos alguma coisa. Se eu acho que eu já sou crente, babou. Se eu acho que eu já sou filho de Abraão, se eu acho que eu já sou evangélico, já babou. Porque se eu acho que eu sou alguma coisa, dificilmente o serei em Cristo. Ezequiel diz, logo no início dos seus capítulos, Deus na boca dele dizendo: ó Israel, vocês são menos do que o nada. Às vezes a gente diz assim para Deus: Deus, eu sou nada. Não, não. Eu sou menos do que o nada. Nós somos menos do que o nada. Né? Então, assim, na verdade, nós somos o pó da terra. A nossa vida é breve como a erva. Né? E quando a gente entende essa real, quando a gente chega diante de Deus e consegue compreender realmente quem nós somos, a pequenez, né? Olha só que coisa linda. Então, Ele nos torna seus filhos. Porque é o que o capítulo 1 do Evangelho de João diz, né? Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que creram nele, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para aquele que diz que nada é, para o ladrão que está na cruz, para a mulher que levantou do chão depois daquela humilhação e confronto, para todos aqueles que não são, ele torna. E para todos aqueles que acham que são, né? É muito forte aquele versículo que Jesus disse assim, quando ele cura aquele cego e que depois ele está dialogando com os fariseus, e ele diz assim: eu vim ao mundo para dar vista aos cegos, mas também para tornar cegos todos aqueles que dizem que vêm. A gente refletir um pouco nessas palavras do Senhor, ou seja, todo aquele que se humilha, todo aquele que reconhece, que não sabe, que não tem, que não é, que não vê, que se dobra diante do Senhor, né, que entra naquele processo mesmo, como está lá em Crônicas, né? Então o Senhor dá vista a ele. O Senhor faz ele enxergar. Né? Mas aquele que diz que sabe, a gente vai continuar lendo aqui, olha só que interessante, que vê, que tem certeza, que discute, né? Esse se torna cego. Então ele diz assim, olha: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não permanece na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Porquanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me. Apesar desse discurso não ter entrado no coração, provavelmente daqueles líderes religiosos, né? Algo que eu acho muito rico aqui é esse ensino que o Senhor traz: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Né? Quantas vezes eu, Rafael, pego na minha vida, quantas vezes eu tenho medo de ser liberto de algumas coisas? Quantas vezes eu prefiro achar que eu já estou um pouco melhor do que arregaçar minha vida toda para Deus? Quantas vezes eu me inclino mais a me preservar do que de fato botar todas as fichas na mesa, né? Então eu acho um princípio interessante que um discípulo não pode ter medo de ser liberto, né? E olhem, ele permanece na palavra. Só que permanecendo na palavra existe uma promessa, que nós vamos sendo libertos, né? Se hoje cada um de nós, é uma reflexão assim, né? Se a gente pensar no percentual do que falta ser liberto na nossa vida, no nosso ser, qual seria esse percentual? Fala aí, tia. 90%. Tia falou 90%. E aí, Rodrigão?
90%. E aí, Dai? Não consigo nem pensar no percentual. Não consigo. Tem coisa que eu não consigo ainda saber o que vai ser bem. Tem que ser, não consegue. O padrão foi Jesus, meu irmão. Tem que morrer 100%. Fala, Vitor. É isso aí. O 90%. Para mim é 100%. Não, mas tem sem que algum. morrer. Não, mas tudo bem, mas alguma coisa o Senhor já fez uma obra na sua vida. Sim, mas concorda? tem que morrer, né? Não, eu entendi. Então, Eu estava querendo 100%. colocar num aspecto assim. Algo a gente crê que o Senhor fez. Até como o louvor da glória dele, né? Mas há um avançar, né? A gente está construindo, né? Alguma coisa foi construída. Pode ser pouco, mas foi e está construindo, né? Mas a reflexão não serve para a gente saber o número, não, assim. Porque eu também não tenho. 90,5 e tal, não é essa a questão. A questão é que eu até acho que é 90. Também eu concordo, mas por que a gente não se comporta conforme esse número Verdade. na nossa vida? Por que quando a gente discute com um irmão, com um pai, com uma mãe, com um marido, com uma mulher, com um colega de trabalho, por que a gente não considera o tal do 90? O 90 pode ser o 90 ou não é a grande questão. O que eu, Rafael, me questiono é que, caraca, eu tô cheio de coisa liberada, mas tem hora que eu tenho uma razão do caraca, meu irmão. Aí, eu entro no bagulho, eu vou até o final. Então, assim, eu não me coloco numa posição assim. Puxa vida, eu tô vendo essa situação, mas, poxa, irmão, se você tá vendo isso, a gente... Vamos aguardar, assim, vamos ver o que né, o Senhor vai esclarecer, porque eu tenho muita coisa para o Senhor ainda limpar, aclarar na minha vida, trabalhar, né? O irmão está falando também, vamos voltar lá naquela situação das discussões, né? Se todo o corpo de Cristo considerasse que falta 95% para ser liberto, você concorda que todo mundo estaria no sapatinho? Você concorda que a chance da gente estar caminhando em unidade de fé seria grande? Então existe uma distância, isso aqui que é o importante, existe uma distância entre o que eu percebo e como eu ando. Quantas vezes eu já usei essa camisa aqui? Eu acho que eu já usei essa camisa aqui mais de 100 vezes, porque ela é bem velhinha. Está lá no armário há bastante tempo. Só que toda vez que eu uso ela, eu vou para frente do espelho. Voltando à questão da continuidade do relacionamento. Quanto mais esse relacionamento ele tem interrupções, quanto mais ele não é contínuo, quanto mais ele se torna intercalado, maior é a distância entre o que eu percebo e como eu ando. Eu percebo de uma forma o meu interior e ando de outra. Isso tem uma distância. Essa distância se encurta à medida que esse relacionamento é contínuo e se aprofunda. E quando nós andamos como percebemos, irmãos, a gente não tem noção da quantidade de problema que a gente precisa viver, ou que a gente se mete desnecessariamente, somente por essa distância. Coisas, sentimentos que sobem ao nosso coração, ansiedades, aborrecimentos, chateações, indignações, sensações que tomam e perturbam o nosso interior, porque não conseguimos medir a distância do que percebemos e de como andamos. Então, o Senhor, ele fala assim, eu sei de onde eu vim. O que eu sou é exatamente como eu ando. A verdade que eu compreendo é exatamente a que eu manifesto. Ele estava falando para aquele público. Vocês não. Vocês, na verdade, estão dizendo que são filhos de Abraão. Mas vocês estão andando como Abraão? Eles estavam andando como Abraão? Não. E por que eles não conseguiam perceber que eles não estavam andando como Abraão? Vamos parar para refletir nisso. Porque olha só, eles eram super inteligentes. Não vamos
ser pretensiosos, né? Não vamos assim ser... com certeza eu saberia muito menos do que um saduceu, um fariseu desse aqui, teologicamente falando. Ganharia banho do cara ministrar o Antigo Testamento. Então, assim, não estamos falando de pessoas super capazes, que compreendem a Antiga Aliança, que estudaram a vida de Abraão do dia que ele nasceu até ele morreu centenas de vezes, milhares de sábados. Então, por que alguém que sabe tanto, alguém que conhece tanto, que tem tanta percepção, não consegue andar da forma que entende? Alguém que diz assim, eu sou filho de Abraão. E como é que essa pessoa não consegue ver que aquilo que ela percebe a respeito de ser um filho de Abraão não está condizendo como ela anda? E Jesus confrontou isso. Engano, né? Engano. Então, Está cheio de si mesmo. Está cheio de si mesmo. Então, engano, cheio de si mesmo. Então, duas coisas, essa regra também vale para o mundo espiritual, né? Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou nós estamos no governo, ou o Senhor está no governo da nossa vida. Ou nós estamos cheios de nós mesmos, ou nós estamos cheios do Senhor. Por isso, o resumo do cristianismo na boca de João Batista é muito eficaz, quando ele resume todo o caminhar com Deus em uma única frase. O que deve acontecer? Ele disse. Ele vem aplanar, né? Ele vem aplanar, mas ele vem, logo depois que ele diz que vem aplanar e preparar o caminho, ele diz assim, importa que, ele faz um importa que, vírgula. Diz assim, ó, eu vim fazer isso, eu tenho uma missão, agora importa que ele cresça e eu diminua. O Senhor crescer e nós diminuirmos só é possível à medida que nós nos relacionamos continuamente com Ele. E à medida que nós nos relacionamos continuamente com eles, a percepção que eu tenho de mim mesmo e a distância disso, do modo como eu ando, reduz. Por quê? Porque Ele passa a andar em mim. Ele passa a andar em nós, ou através de nós. Então, é como se o Senhor estivesse nos atraindo como um imã, né? É como se o Senhor estivesse, de alguma forma, nos puxando como um anzol, né? E ministrando ao nosso coração. Importa que você, Rafael, Mateus, Rodrigão, Vitor, João, mãe do Rodrigão, Adai, minha mãe, importa que nós venhamos a conhecer Ele e prosseguir em conhecer Ele. Não existe um fim, não existe um tá bom, não existe eu já sei, não existe nada disso na vida cristã. Só existe isso se nós estivermos falando de autoconhecimento, se estivermos falando de nós mesmos. Mas quando estamos falando dele, como estamos falando dele em nós, quando estamos falando que ele cresça e eu diminua, quando estamos falando de diminuir a percepção, diminuir a distância entre o que eu percebo e o modo como eu ando, não existe satisfação, porque não existe uma chegada assim falando, né? Como a gente faz os nossos projetos aqui. Eu estudei, acabei, por exemplo, o segundo grau, né? Ou eu acabei a faculdade, eu acabei isso, eu acabei aquilo. Ou, hoje um dia foi assim, então. Não existe. Como a gente tivesse que se preparar para todo dia buscar o Senhor e continuar buscando Ele. Quem já sentiu aquela sensação assim, caraca, eu estou buscando muito a Deus, e chega um momento que a gente, não vou dizer assim que quer parar, mas a gente fala assim, puxa, é como a gente se sentisse satisfeito. Vou tentar explicar um pouco melhor o sentimento. Eu já senti isso assim, como a gente estivesse satisfeito de estar buscando a Deus. Está buscando Pai direto, monte aquilo, não sei o que, para oração, consagração, tal, não sei o que, blá. Chega um momento em que a gente fica um
um pouco satisfeito aquilo. Difícil de explicar, porque é uma coisa interior, né? E o que eu aprendi... Vai gerar uma justiça própria, né? O que eu aprendi é que na hora que esse sentimento chegou, um pouco antes eu deixei de buscar Deus. Entende? Porque quando você busca Deus, você é consumido inteiramente por Ele o tempo todo. Quando Deus se apresentou a Moisés, Ele se apresentou por meio de uma sarça ardente que queimava e não se consumia. Como um fogo queima e não se consome. Existe algo que Deus queria compartilhar. Porque se botei fogo, queimou, acabou. Como é que queima? Pô, eu aprendi desde a escola é ignição, comburente e combustível, tem que ter alguma coisa. Parece que chega a hora que não... Mas quando realmente estamos num propósito de buscar a Deus, mas não para nos encher, mas no sentido para que Ele nos ganhe de fato, pelo contrário, que essa busca nos leve a diminuir, porque é uma questão muito sutil, muitas vezes nós buscamos a Deus para crescer. E Deus até permite para nos ensinar. Mas na verdade a nossa busca a Deus deveria ter o propósito de fazer a gente o quê? Diminuir. A gente cada vez mais perceber a nossa condição própria e aumentar a consciência do quanto nós dependemos dele. Quanto não há espaço para a gente fazer nada sozinho. Não há espaço para a gente decidir nada sozinho. Não há espaço para ter uma vida fora da direção de Deus, né? Esse público aqui já se decidiu. Ele é filho de Abraão. Ele já tem uma filiação. Ele já conhece. Ele diz até que é livre. Ele diz até que é livre. Quantas vezes o tempo passa na nossa vida, a gente olha para 2, 3 anos atrás e fala assim, estava errado. Talvez um grande presente que Deus possa dar a um homem, grande presente, seja quando Deus decide dar a um homem, como ele diz lá no Salmo a Davi, um coração quebrantado e contrito. Porque quem dá isso é Deus. Nenhum homem nasce com o coração quebrantado e contrito. Nenhum homem tem essa condição própria. Davi mesmo falou, nós fomos concebidos no pecado. Paulo confirmou isso dizendo que nós éramos filhos da ira, da desobediência. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós não temos essa condição. Olha então que coisa interessante. Quando uma pessoa consegue, puxa vida, Deus, dá-me um coração quebrantado e contrito. Consegue perceber como a oração do indivíduo diante de Deus começa a mudar, porque o próprio Deus começa a mudar a forma de pensar desse indivíduo, e o que ele dava valor, agora ele não dá mais. Agora ele não quer ser, ele quer que Deus seja. Agora ele não quer ter força, ele quer que Deus expresse a sua força através dele. Essa é a diferença que Davi colocou entre Deus derrubar muralhas e ele saltar muralhas com Deus. No segundo caso, existe uma dependência completa, porque ele vai pular para sair do chão, mas quem vai fazer ele saltar é Deus, né? Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Você vê que o Senhor está sendo o quê? Ele não está sendo abstrato, ele está sendo claro e preciso nos exemplos. Ele está vindo e falando assim, mas olha só, esse modo, esquece o que você pensa de você. Jesus está falando assim, esquece o que você pensa de você e olha como você anda.
Olha como você anda. Como você anda é de fato a sua realidade, Rafael. Não o que você pensa de si. Né? Eles insistiam em confrontar, em protestar, dizendo: não, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Eles insistem e no final do texto diz que esses homens estavam com o que na mão? Com as pedras. Para atirar em quem? Em Deus. Parece uma loucura, não é, Vitor? Parece uma loucura. Como o homem pode chegar a tal ponto? Deus, o seu Filho Jesus Cristo, não usurpou o ser igual a Deus, né? Mas se esvaziou, aquilo que nós falamos na segunda-feira passada. Esvaziou o copo, mas continua sendo copo. Se esvaziou. E os homens estão se enchendo. Os homens estão se enchendo. Os homens estão se enchendo de conhecimento. Os homens estão se enchendo de razão. Os homens estão se enchendo. Então, a mensagem do Evangelho, quando ela vem e nos confronta, diz que aquele que deseja ser o meu discípulo, aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Às vezes, quando eu digo isso, eu procuro ter cuidado. Uma vez eu fui dizer isso para o irmão falou assim: você é muito negativo, você é muito pessimista, você é muito para baixo. Eu falei assim: puxa vida, me perdoa, irmão. Me perdoa se compartilhando algo do meu coração você entendeu dessa forma. Não, eu pelo contrário, eu não sou pessimista, eu sou otimista, mas em Cristo. Eu não tenho otimismo sobre o meu próprio coração, sobre uma natureza caída que tenta me enganar todos os dias. Foi o que o Davi falou. Davi falou: caramba, quem me derrubou não foi o gigante. Quem me derrubou não foi Saul, que chegou tão próximo de mim tantas vezes. Quem me derrubou? Foi o próprio coração. Não foi o que Sansão falou? Quem derrubou Sansão? Os 1000 filisteus? Os homens de Gaza? O leão? Não. A mulher? Não. O seu próprio coração. Então, como nós vamos ser otimistas e vamos querer preservar aquele que deseja nos destruir todos os dias? Somos quem? Nós mesmos. Somos nós mesmos. Ou seja, a gente percebe isso na prática, no meu comportamento. Se alguma coisa acontece comigo, o meu natural é esconder. Se alguma coisa acontece, se eu erro, eu quero misericórdia. Mas se o outro erra e me fere de uma forma que realmente me machuca, eu quero justiça. O pecado dele eu quero exposto. O meu eu quero escondido. Eu não estou falando que sejamos assim 100%, não estou falando isso. Estou falando isso como natureza. Podemos, pela graça de Deus, agir de forma diferente. Não estamos dizendo isso aqui. Estamos apenas dizendo assim: o nosso natural, que vem da nossa natureza, seria esse. Defendemos o nosso, não é assim? Defendemos o nosso e deixamos aquele que está ao redor. Esse é a nossa natureza caída. Jesus veio para nos incluir naquela morte, naquela cruz, e ao mesmo tempo nos dar vida e vida com abundância no nosso homem interior, para que a gente possa viver uma vida diferente nele e por ele e através dele. Então, quando a gente vai ser melhor na verdade? Nunca. Agora, quando a gente pode ser diferente? Quando ele está transbordando em nós. Eu, Rafael, como falei, vou ser sempre isso. Por isso que Paulo falou o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Irmão, eu posso andar 20 anos, eu posso 30 anos de estudo bíblico. Depois de 30 anos eu decidi viver a minha vida, eu vou ter uma vida miserável, medíocre e seca. Porque não existe nenhuma espécie de contabilização, de currículo, de alcançar, de chegar, de atingir. A vida cristã não é como um médico que estudou 30 anos e se tornou um grande médico.
Ou como um advogado que estudou 20 anos e se tornou um desembargador. Ou como um engenheiro que estudou 50 anos e se tornou um grande calculista. A vida cristã não é assim. Não existe vida cristã sem Cristo. A vida cristã pode crescer e amadurecer à medida que Cristo cresce dentro daquele indivíduo. Mas se aquele indivíduo rompe essa relação, ele fica como? Zero. O que Jesus falou em João 15? Nada podeis fazer sem mim. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor. E para a gente sobrou o quê? Os galhos. Aquilo que tu disse a respeito de quando a gente busca, a gente está buscando isso aqui, a gente se sente quase num nível de satisfação. De satisfação. Eu já até conversei com ela uma vez, numa época eu estava buscando muito, assim, para sentido disso aqui, o outro. E nesse momento, tu vê que até nisso a gente precisa do Senhor para administrar. Deus vai te enchendo, Deus vai te capacitando. Mas eu parei para olhar que, tipo assim, eu tinha mudado. Eu entrava dentro de casa, não estava mais nem... Ela com uma rotina totalmente diferente do que minha família tinha. O pessoal chegava do trabalho, isso, aquilo, outro. Não, a gente entrava em casa, pegava banana, ia pro monte, fazia isso, aquilo, outro. E até nisso, quando eu estava nesse momento, eu parei para olhar para essa condição. Então, tipo assim, o que dá para me entender é que, tipo assim, Deus estava me enchendo, Deus estava me capacitando, mas ainda tinha uma coisa em mim, assim, que olhava para trás, olhava para o negócio, tudo que a gente precisa todos os dias, a gente precisa ter essa consciência que o nosso corpo ainda ele vai querer olhar para alguma condição, alguma coisa. Então, mesmo a gente cheio, a gente ainda consegue se esvaziar de uma forma muito rápida. Então, tu vê que, cara, não sei nem, realmente foi como estava falando, não tem uma forma de descrever esse pensamento, mas eu vi que é tipo uma dependência mesmo que a gente tem, até no fato quando a gente está cheio do Senhor. A gente, é estranho porque a gente está cheio do Senhor, mas a gente ainda tem uma sei lá, fica uma consciência dentro de nós, puxando para um lado, puxando para o outro. É assim mesmo. Você vê que é uma situação, a gente se torna o agente mais perigoso. O que Ezequiel falou para Jerusalém, se me fala capítulo 16? Ó Israel, eu pus a minha glória sobre ti, eu te abençoei, e por isso você ficou formosa. Mas você olhou para a sua formosura e se envaideceu. Envaidecida, bonita, buscou o quê? Os seus amantes. Olha só que coisa doida. Se envaideceu com uma coisa que não era dele, era de quem? De Deus. O povo construiu o bezerro de ouro com o quê? Com o tesouro que Deus deu. Irmão, tudo que você, nós cristãos vamos construir é para aquilo que Deus deu. E às vezes a gente consegue pegar uma coisa que Deus deu e ainda fazer uma coisa que não é para Deus. Quando a Escritura diz que tudo vem dele, por meio dele e retorna para ele. Então, olha como nós precisamos do Espírito Santo, para que ele seja como aquele sonar, né? Faz assim, bip. Já viu aqueles filmes antigos, assim? Bip. Aí aquele, não é igual hoje, não. Aí tem um negócio redondo assim, faz bip. Aí quando alguma coisinha está se aproximando, faz assim, bip, é tu. Aí aparece aquele negocinho, né? Aí o sonar vai percebendo quando alguma coisa está se aproximando. O Espírito Santo, ele tem essa sensibilidade de dizer, Rafael, você está se aproximando de um lugar que não é seu. Volta para o chão. Volta para o chão. E aquilo está se aproximando. Volta para o chão. Aquilo está se aproximando, aquilo vai me atingir. O Senhor está falando, volta para o chão. E a gente está ali, está com tudo na nossa frente. E às vezes a gente não volta, aquilo buf, atinge. Aí quando atinge, é porque isso tudo é muito sutil, né, irmãos? Nós estamos falando aqui uma metáfora, é muito sutil. Quando alguém fala assim, não, agora eu vou ficar frio espiritualmente. Ninguém. Quando ele fala assim, agora eu vou ficar vazio, não existe. Mas a gente, de repente, olha durante o dia e fala assim, caramba.
bate aquela questão, você vai, por onde escoou? Por onde vazou aquilo? Como eu podia estar tão, assim, vendo Deus tão de perto, e agora eu olho, parece que ele está longe, está no outro lado do planeta. Né? Então, assim, eu acho que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou para a gente realmente essa forma de caminhar. Né? O que ele dizia? Eu só falo aquilo que eu ouço meu Pai falar. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Né? A minha bebida. O que o Pai falava dele? Esse é meu Filho amado, em quem a minha alma tem todo prazer, tem todo o deleite. Olha que relação plena que os dois tinham. É um apontando para o outro. Jesus não olhava nunca para ele. O único momento no seu ministério terreno que a sua oração chegou a pedir algo para ele mesmo, quando ele falou assim, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Um momento de aflição que ele estava na sua humanidade, você vê que ele olha para o Pai e diz assim, mas contudo, vírgula, seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, como precisamos, né, de alguma forma, como eu preciso orar assim? Porque às vezes as nossas orações são para quê? Para Deus fazer o quê? A nossa vontade. É por isso que a gente tem lista, para a gente chegar para Deus, tem essas coisinhas aqui todas, tal, para fazer, ou essas situações aqui que eu quero. Como nós queremos chegar para Deus e pedir que Deus faça a nossa vontade. Só que Ele é Pai. E Ele sabe que não é todas as vezes, obviamente, mas grande parte da nossa vontade vai trazer problemas para a gente. E quando não vai é porque já é vontade dele que ele manifestou em nós, né? Não tem, ele é um Pai muito perfeito. Então, assim, não é aqui na Terra eu ainda erro, com certeza, várias vezes com os meus filhos, meu pai também errou comigo, né? É normal. Então, os pais mas com ele não erra. Então, assim, ele é perfeito. Ele diz o não com uma firmeza, sabe? Porque ele sabe. Eu, quando digo um não, eu falo assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou dando demais? Será que eu tenho que reter isso? Será que eu fico cheio de será? Será que caramba, eu sei que eu tenho que ser firme, mas muito firme também não pode. Eu estou assim, Deus, ele não tem essas preocupações. Ele fecha a porta na nossa cara quando ele precisa fechar, e ele também escancara a porta quando ele abre na nossa frente. Não está ligado a sentimento algum, né? Está ligado à clareza e a certeza, obviamente, ele como nosso Pai vai nos dar boas coisas segundo, né, a sua visão, segundo o seu propósito. Fica assim, né, para mim pelo menos, isso que o Mateus colocou assim, fica um alerta, né, para que no fim a gente fala assim, o final é buscar Deus. Não, o final nem é buscar Deus. O final é pela graça de Deus permanecer em Deus. Porque você começa a buscar, irmãos. Irmãos, quantas histórias nós passamos aqui à noite, dando exemplos de pessoas que nós conhecemos, a maioria das pessoas tem um tempo bem significativo aqui no Evangelho. Vocês conheciam de pessoas o quê? Se não nós mesmos, mas assim, ainda que não queremos dar exemplo próprio, mas de pessoas que cresceram, que se buscaram Deus, ficaram cheios de Deus e depois uma tocha que se apagou, como um forno que foi desligado e ficou frio, como um ferro de passar roupa que foi tirado da tomada, né? Então, assim, voltando ao versículo 30, se vós permanecerdes nas minhas palavras, então sereis meus discípulos. A posição de discípulo é uma posição elevada, uma posição de uma condição que está restrita a permanecer na palavra dele, permanecer em relacionamento contínuo e duradouro. Alguém gostaria de
comentar algo? A conversa toma um rumo onde Jesus precisa ser mais claro, dizer para eles assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que querem realizar o desejo dele. Caraca, é muito forte isso que o Senhor fala, né? E assim, ouvindo isso dele, existia de repente que a possibilidade da pessoa falar assim: caramba, puxa, né? Existem duas situações. Você recebeu uma pancada e, puxa vida, vou me jogar no chão, ou resistir ainda mais àquilo, né? Bem, se Jesus diz que o pai deles é o diabo, eles passam a dizer que Jesus está endemoniado. Olha só o nível que chegou aqui esse... Jesus fala: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Quem pode me convencer de pecado? Cara, os caras não tinham um. E olha que eles procuravam, hein? Vocês já acham o pecado da minha vida, da nossa vida, sem procurar, só convivendo? Imagina eles lá, quando levaram a mulher no chão, procurando dia e noite. Não tinha um pecado. Não tinha uma falha, um erro. E mesmo assim, diante dessa constatação, eles permaneciam dizendo que Jesus estava endemoniado. Então a gente volta a falar daquela distância que existe entre o que a gente percebe e a maneira como a gente anda, né? Eu acho que eles falavam isso também, porque se a gente continuar lendo o texto, a gente vê que eles, na verdade, eles valorizavam tanto o diabo que eles criam que só quem podia expulsar o diabo era o próprio diabo, entendeu? Na verdade, eles tinham um conceito de que o diabo era tão poderoso, porque uma das coisas que mais incomodou os fariseus foi quando eles viram Jesus expulsar demônio. Aquilo interessantíssimo. Que eles não tinham, né? Isso é interessante. Eu já vi pessoas, normalmente pessoas que tiveram bastante convívio em feitiçaria. Uma das coisas que mais incomoda e que chama mais atenção é quando eles veem uma pessoa sendo liberta na igreja. Isso é algo assim que, entendeu? Que chama muita atenção. Porque, na verdade, aquilo tem um valor tremendo. Apesar da pessoa não ter consciência, pelo fato dela ter convivência com aquelas coisas, aquilo tem um valor tremendo para ela. É o cara que nasce lá e... tá entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, eles eram tão assim com o diabo que eles achavam que só o próprio diabo é que tinha autoridade para expulsar um demônio. Porque é isso que eles falam no texto. Mais para baixo, né? Entendeu? A manifestação é algo que mudou realmente, porque o reino de Deus era manifesto, né? Olha só, o demônio vivia 20 anos na vida de uma pessoa. De repente, Jesus chegando, e eles começavam a gritar, né? Filho do Altíssimo, que vieste me atormentar antes do tempo e tal. Imagina isso. Você imagina o que era o mundo espiritual. Se a gente pudesse vislumbrar o mundo espiritual, a luz que o Senhor não emitia, né? E como aquilo não devia incomodar a treva, porque o demônio gritava, berrava. Eu já vinha ajoelhando desde do homem que tinha a legião até outras situações que são narradas, né? Então, assim, existia um governo, existia uma autoridade que estava chegando. Realmente, o que me deixa assim, muito pensativo é por que o mundo espiritual percebia, por que os demônios berravam, gritavam, saia correndo,
Né? Até no livro de Atos mesmo, quando o Senhor está usando Pedro e Paulo, né? Diz que eles iam fugindo, gritando e fugindo. Né? Como é que o mundo espiritual via aquilo, né? E como é que os homens não reconheciam, né? É porque, né? O tamanho da nossa cegueira, é o tamanho da nossa cegueira. Aquele hino também que eu gosto muito da harpa, que eu era cego, pobre, perdido, pecador. É porque o mundo espiritual está claro, quando aquele filho do sumo sacerdote foi expulsar o demônio, eu expulso você em nome de Paulo e de Jesus, aquele espírito maligno vira para ele e fala assim, ó, de Jesus a quem Paulo serve, assim, ó, eu conheço Jesus, também sei quem é Paulo, mas quem é você? E sentou uma surra nele. A Escritura diz o quê? Que eles saíram com as roupas todas rasgadas e apanharam muito, não foi? Foram embora praticamente nu. Então olha que interessante, aquele espírito maligno caído, ele conseguia reconhecer claramente quem era a pessoa de Jesus Cristo. Ele conseguia reconhecer quem era o servo Paulo. Né? Então, como o mundo espiritual reconhece, mas como no mundo natural as coisas ficam muito ocultas, ficam muito... Você precisa realmente de discernimento, precisa realmente do Espírito Santo para a gente poder o quê? Perceber uma coisa, né? Eu faço uma analogia assim, quer dizer, eu não sei se estou certa. Eu acho que quanto maior as trevas, quando a luz chegava, não tinha como. Aquilo era um incômodo terrível. É igual a pessoa que está dentro de um quarto fechado, você vai lá e acende uma luz, né? Aquilo incomoda demais. E a carne, a nossa carne, quer dizer, o mundo físico dos homens, ele traz muita sombra. A sombra é um lugar de engano, porque é um lugar que não é escuro, não é escuro. Você ainda consegue discernir alguma coisa, mas também não é claro. Não sei se eu estou conseguindo, entendeu? Então, por exemplo, quando ele chegava perante aqueles demônios que viviam nas trevas, aquilo ali era um incômodo, imagine a situação, né? E aqueles homens, pelo fato de eles viverem no engano, porque eles achavam que eles tinham todo o conhecimento, né? Os fariseus, os saduceus, eles eram profissionais da palavra de Deus. Eles tinham conhecimento. Então sim, aquilo eles achavam que eles estavam na luz. Entendeu? Não sei se eu estou... Não, entendi. Hoje, assim, o nosso homem natural, né? O nosso homem caído não gosta de luz, né? Não. Porque Deus é luz. E quando ele veio se encontrar com Adão, o que ele fez? Ele se escondeu. Adão se escondeu. Nosso homem caído não gosta de luz. O novo homem dentro de nós, o homem interior, aquele que nasceu não por obra de pai e mãe, mas pela vontade de Deus, como disse João, esse sim ama a luz e se achega à luz. É por isso que quando a gente confessa uma coisa errada que a gente fez, vamos supor, eu menti para algum irmão aqui, alguma situação, se eu vou chegar aqui e pedir perdão aos irmãos, como é que eu vou estar? Super envergonhado, não é? Exatamente porque eu não gosto de chegar na luz. Mas depois que eu termino de falar, como é que eu fico por dentro? Aliviado, né, Rodrigo? Bem, né? Fica uma coisa assim, por quê? Porque meu homem interior está se regozijando na luz, mas o homem exterior está sendo envergonhado. Você vê que Jesus fala para eles, as suas obras são mais. Vocês gostam do escuro, porque no escuro vocês podem praticar as obras mais. Se imagine o incômodo que era uma pessoa que se achava
o próprio luzeiro desse mundo, alguém chegar e dizer que ela era treva. Deveria se sentir envergonhado. Pois é, eu sempre lembro disso, né? Que tem uma amiga nossa que é missionária na África, que uma das coisas que mais chamou a atenção dela, ela falou para mim: Cristina, primeiro eu fiquei chocada com aquilo, porque eu andava nas ruas, as pessoas pegavam no meu braço e diziam assim: você é a missionária de Deus? Olha, eu tenho um demônio, você pode tirar ele de mim. Assim, enquanto que na igreja tem gente lotada de demônio, você pode chamar 500 milhões de vezes para o cara ir à frente ser liberto, ele não levanta, ele não sai, porque ele tem vergonha. E ele sabe que tem. Isso é algo para a gente parar e meditar. Porque tem gente que não sabe, mas tem gente que sabe que tem. Tem muita gente que fala Mas assim, não vai porque tem vergonha. tem medo de cair. E os africanos, eles paravam. Mas eu tinha no início mesmo da caminhada, por Eu favor. tenho um demônio. Depois é que você não quer ir lá para ser liberto. Como é que pode isso? Não, tem muito amigo meu mesmo que eu chamava pra ir pra igreja. Não, cara, eu sei que eu faço muita coisa errada. Se eu for lá, eu vou cair, não quero ficar caindo na igreja. Prefere ficar com o bicho lá, com um hóspedezinho, do que passar por uma situação de se achegar perto da luz para ser liberto. Um exemplo também, como está narrado no livro, não tem problema de contar, que é o do irmão Cláudio Freiso, que é pastor, hoje já é pastor da Assembleia de Deus de Buenos Aires, e ele conta que ele era o cara assim, top no seminário de teologia da cidade, né? E os alunos dele começaram a deixar de ir para a aula dele, porque estava tendo uma campanha de um evangelista na cidade. Esse evangelista era o Carlos Anaconda, que é um irmão que é muito usado na área de libertação. Né? E ele ficava indignado, como é que as pessoas, né, vão para lá e tal, não sei o quê, barará. E ele era um cara, assim, pelo que ele mesmo relata, porque quem escreveu o livro do testemunho foi ele, então por isso tem liberdade de falar. E ele dá esse exemplo aqui muito claro, muito real, né, que ele dizia que quando ele chegou lá, eu vou ver onde meus alunos estão. Ele narra que ele saiu esse dia, não viu aluno nenhum. Ele saiu do seminário e foi na praça onde estava, que eles chamam lá de Carpa de Liberação, que era o local, tipo uma tenda, que quando as pessoas caíam endemoniadas, os irmãos levavam ali para serem libertos. Quando os alunos viram ele, professor Cláudio, que prazer o senhor está aqui, vem. Arrastaram ele rapidamente e falaram assim: pastor, essa pessoa está endemoniada aqui, é a última para o senhor. Os alunos, porque eles estavam ali treinando, aprendendo, vivendo, aprendendo com outros irmãos mais maduros e tal, né? Exatamente como os discípulos faziam: repreendeu, não saiu, mas não saiu por quê? Toda aquela questão eles estavam aprendendo. Cara, só deu tempo dele olhar para o endemoniado. Ele conta que o demônio, a pessoa estava possessa, pegou ele pela gravata e foi arrastando ele em volta, assim, arrastando em volta do local, tipo assim, da tenda, arrastando assim, e pegando e fazendo ele correr igual um bobo, né? E quando o demônio parou, que ele jogou no chão, ele virou e falou assim: estou acabado. Um testemunho muito interessante desse irmão. Estou acabado, completamente envergonhado diante dos alunos. Aí aquele homem que ele achou, que ele julgou, que ele falou isso, que ele falou aquilo, foi lá até ele, foi o irmão Carlos, e falou assim: irmão, não há problema nenhum, vamos orar. E orou pela vida dele, ministrou sobre a vida dele, ele se quebrantou, ele conseguiu se derramar através daquela circunstância que Deus permitiu que o diabo envergonhasse ele. Na verdade, por isso que a pessoa fala assim: Deus não envergonha ninguém. É vírgula. É claro que o desejo de Deus não é envergonhar ninguém. Mas a Escritura diz que Deus abate o quê? O soberbo. E exalta o quê? O humilde. Então a pessoa tem que ter um conhecimento, porque se ela interpretar isso com a mente carnal, ela se confunde. Deus pode permitir sim uma vergonha para um propósito maior. Porque aquela vergonha não era para o fim dele.
mas era na verdade para remover o orgulho, aquilo que ele mesmo disse que ele tinha construído, do conhecimento dele, que frente a uma situação espiritual valeu de quê? Nada. De nada. De nada. E os alunos que estavam ali, então ele viu assim, Senhor, não sou nada. Então ele se quebrou, e aí Deus foi e restaurou o ofício dele. Aí ele começou a orar junto. Aí o irmão Carlos chamou ele para orar toda semana na casa dele, cuidou dele, né? E depois o Senhor usou ele com muita graça lá. Eu estive em algumas cidades da Argentina. Minha mãe teve, meu irmão também. Esse irmão, eu fiquei numa fila, que depois a gente até entrou, porque era brasileiro, aquela coisa. Eu fiquei numa fila que devia ter mais ou menos umas 200 pessoas para entrar na igreja. Porque a igreja já estava tão lotada. A igreja é um negócio assim monstruoso. Tem não sei quantos andares. E os membros não ficam no salão principal, onde tem o culto, não. Eles ficam embaixo assistindo o culto no telão e orando e intercedendo. Gente do mundo inteiro, pastores do mundo inteiro. Quando eu entrei, é um negócio tão, assim, tipo um Maracanã, e uma fila de 200 pessoas fora para poder entrar. O que eu acho interessante quando segue o testemunho é que Deus começou a usar muito ele. Muito mesmo, muito. Meu irmão conta. Deus começou a usar muito ele. E aí, esse irmão Carlos, olha como é que são as coisas. Quando chegava, continuava sentando aonde? Na última cadeira. Olha como é que as coisas são agora em termos da realidade. Enquanto Deus usava poderosamente aquele irmão, que esse irmão tinha ajudado, ele sentava lá na última cadeira. E cada vez Deus usando mais, ele cura isso e aquilo. E quando ele contava, falava assim, olha, Deus tremendo, Deus está me usando e tal. Ele parou e falou assim, irmão, eu estou muito preocupado com você. Eu estou muito preocupado com você. Porque no ritmo que você está, eu tenho certeza que você não está ouvindo mais Deus. Irmãos, olha que coisa louca que você colocou. O cara estava lá sendo usado, mas demais, não era pouco não. A graça de Deus usando. As pessoas são necessitadas. Deus tem compromisso com a pessoa necessitada que está aqui clamando, não necessariamente com aquela pessoa que está ali. Mas Deus usou muito ele por um processo. Olha só, porque Deus havia quebrantado ele. Mas um quebrantamento que ainda está começando na vida dele. Aquele irmão, que já estava bem no caquinho, continuava sentando lá atrás. Correndo disso. Fugindo disso. Depois, se eu soube também, de um bom tempo, esse irmão ajudando. O dia que esse irmão foi chamar aquele irmão para poder ir lá, um dia na congregação para ajudar, aquele irmão cobrou. Isso é para a gente fazer exatamente aquilo que a gente estava colocando desde o início. Não importa o quanto a gente caminha. A partir do dia que a gente deixou de ouvir Deus, cara, acabou. Não importa. Ah, Rafael, mas está usando. Claro, se você tira o ferro, a tomada do ferro, não bota a mão não, irmão, que você vai queimar. A unção, ela vai ir até o final. Só que é uma questão de tempo, porque o ferro fica feio. E quando você coloca a tomada de novo, irmão, o ferro continua gelado. A gente não consegue montar. E ele demora a esquentar de novo. A gente não consegue montar uma coisa assim. Não dá para fazer nada sem ele. Tem nenhuma segurança, né? É o novo de todo dia, é o novo acordar, é o que você vai ser surpreendido todo dia com uma coisa que não tem como você tentar montar, fazer isso, aquilo, outro. Se você buscar isso, você vai ter uma carreira. Não, todo dia você vai ter que acordar uma meta até você dormir. Você pode no outro dia acordar com outra cabeça também. Tem isso. Então ele guarda a nossa consciência. O que impede da gente aloprar? O Senhor guarda a nossa consciência, né? O Senhor nos ajuda a guardar o nosso próprio coração, porque é Salmo 127, como a gente estudou, se o sentinela, né? Se o vigia não estiver lá, em vão a vigiar o sentinela, né? Ele guarda o nosso andar, o nosso caminhar.
Olha só. Ele guarda os nossos pensamentos. Porque Satanás muitas vezes quer lançar pensamentos para nos deprimir, para nos fazer olhar para trás, para nos prender no passado, né? Ele guarda. Você vê que quando você, no momento de oração, você se vira e volta para ele, o Senhor vai e quebra esses pensamentos. A não ser que a gente os alimente e fique ali, né? Mas a gente se retorna para o Senhor e a gente ora, Senhor, eu quero estar em Ti, eu quero estar em Ti, eu quero estar em Ti, eu quero estar em Ti. O Senhor vai lá e corta aqueles pensamentos, Senhor, outra vez os pensamentos. Olha como é que a vida cristã o Senhor está simplificando. Errou, pede perdão, se humilha, envergonha o homem exterior, deixa eu fortalecer o homem interior. Vira, e aí depois você vem para cá, eu encho de novo. Então assim, o Senhor está deixando para os seus discípulos uma série de pistas, uma série de ensinamentos. Isso que estão cheios, né? Cuidado para que não caia nisso. Exatamente. Assim, é o suficiente essa frase para a gente entender que a gente é muito limitado, né? A gente não tem, a gente só é participante mesmo da obra, né? A gente tem que só agradecer. É graça todo dia. É graça todo dia. Ó, não estou buscando a glória por mim. Ele, que era o dono da glória, falou isso. Não estou buscando a própria glória. Na verdade, ele veio e morreu no anonimato de uma cruz, sem nenhum reconhecimento humano, sem nada. Aí volta aqueles 90% que a gente refletiu, né? A gente sabe dos 90%, mas ao mesmo tempo a gente não consegue andar com essa consciência, né? Então eu creio que a nossa súplica ao Espírito Santo, a nossa súplica ao Senhor, seja essa: Senhor, faz realmente não vem resolver os meus problemas, Senhor, mas vem agir na minha vida de tal forma que o meu andar seja coerente com a consciência que o Senhor tem nos dado em relação a nós mesmos e ao Senhor, para que a gente possa permanecer na palavra dele e se tornar um discípulo frutífero nele. Cortou o galho, a seiva parou na hora. Cortou o galho, a vida parou na hora. Ou seja, a gente pode crescer e se tornar um grande galho, ainda assim nós seremos um galho. Somente um galho. Onde está o nosso privilégio, onde está a nossa honra de estarmos ligados a Ele, de termos um dia conhecido Ele, de um dia essa verdade ter sido aberta aos nossos olhos, de um dia Ele ter mudado a nossa conta, de nos ter convencido. Irmãos, o Espírito de Deus dialogou conosco e nos convenceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu naquela cruz no nosso lugar. Nós cremos e por isso recebemos a vida, por isso recebemos o Espírito da parte do Pai, pelo que a nossa boca confessou e o nosso coração creu. Só que, de fato, isso não é uma obra estancada. É uma obra o quê? Contínua. Se o nosso homem natural nasceu com a certeza de que ele vai morrer, e vamos ser sinceros, a gente não morre naquele dia. A gente até diz isso, né? O fulano de tal morreu naquele dia, porque naquele dia, de fato, o coração pode bater. Mas os irmãos concordam que cada dia o corpo daquela pessoa estava morrendo? Cada dia, aquela pessoa morreu naquele dia, mas cada dia que aquela pessoa estava caminhando em direção à morte. Estava envelhecendo. Estava morrendo. Dessa mesma forma, ao contrário, na nossa vida espiritual. Essa vida vai crescendo dentro de nós, de modo que às vezes nós não percebemos. E glória a Deus, porque não percebemos. Como Mateus falou, quando a gente faz uma mínima reflexão e fala assim: caramba, rapaz, como Deus atuou na minha vida. É o perigo do perigo, né? É a gente já parar, já sente uma satisfação, fez uma balança, a gente sente uma satisfação própria, fala assim: ah, puxa vida, que bom, né? Como Deus tem sido fiel. A gente usa argumentos, faz culto de ação de graça, faz opção de coisa e não percebe que naquele momento a gente deixou de olhar para o Senhor e de buscar Ele de todo o nosso coração. Então Jesus terminou dizendo: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele é, irmão. Ele é.
Ele é antes de qualquer um, ele é depois de qualquer um, ele é. E ele é suficientemente capaz para tirar todo o nosso medo. Nós não precisamos ter nada e somente ele nos sentir seguro. A gente está buscando segurança de todo lado, a gente busca de alguma forma respostas dele, favores dele, a fim de que isso nos dê alguma segurança, quando na verdade a nossa segurança real mesmo é ele. Somente ele, mais ninguém. O Senhor nos ajude nessa compreensão, para a glória dele. É por isso que a família é boa, irmão. Está escrito ali, ó, a família é uma bênção. E eu acho que a família é uma bênção em todos os aspectos. Nesse aspecto e no aspecto também, porque na família você quebra o pau. Por mais que você seja cristão, você pega o cara e fala assim, ó, é o fulano de tal, tu leva ele para a família dele, o irmão dele dá uma saraivada nele, o outro fala assim, você não sei o quê, né? Aquela coisa. Lembra que a gente é humano. Mas você é assim, tu sempre foi egoísta desse jeito, hein? Pô, tu pegou a coxa do frango de novo, cara, deixa teu irmão pegar. Todas essas questões, elas vêm e mostram a nossa humanidade, como a família é boa, porque é um lugar de realidade. A família é um lugar de realidade, é um lugar de verdade, claro, com respeito, com amor, mas a família é um lugar de realidade. Às vezes num culto, irmãos, não é um lugar de tanta realidade, porque a gente não se conhece, né? Assim, mas Jesus, depois de 3 anos, tu acha que aqueles caras não se conheciam? Pedro, João, Tiago, tu acha que eles não tinham caído já, ó, discutindo o tempo todo? Pelo menos algumas discussões estão registradas ali. Eu vou primeiro, eu vou ficar lá, eu vou não sei o quê, você e tal, você... Pegaram o pau, se conheceram, dormiram junto, acordaram, conviveram, comeram junto. No final, amigo, eles conheciam mais o erro um do outro do que qualquer coisa, né? Então, não existe obra de Deus sem vínculo de amor. Não existe obra de Deus sem vínculo de amor. Como são importantes os vínculos que Deus criou, né? Naquele primeiro século, né? E continua criando ainda hoje. Eu achei interessante que eu recebi hoje o Arauto. Tem tudo a ver, porque ele coloca exatamente isso, olha. Ele está falando sobre o coração preparado para o avivamento. Então, ele falando sobre os dias de hoje, ele diz assim: em primeiro lugar, é uma terra dura. O solo tornou-se fortemente compactado, os torrões são grossos e ásperos. Homens e animais desatentamente o atravessaram, formando uma crosta dura e quebradiça. Esta é a maneira como Deus descreve os corações dos crentes quando se tornaram insensíveis aos pecados que entristecem o Espírito Santo, desatentos à sua voz mansa e suave. São corações que se esfriaram em relação ao Senhor e ao seu povo, indiferente para com os perdidos. São marcados por formalidade no seu cumprimento de obrigações espirituais e por fria ortodoxia em sua defesa da fé. Esse estado de coração, muitas vezes, leva a uma defesa agressiva e legalista de pontos menores da doutrina ou a um apego inflexível a tradições antigas. Esses são os que, como o mosquito, engolem o camelo, dão o dízimo da hortelã e desprezam a justiça e o amor de Deus. Interessante, perfeito, né? O resumo, né? Interessante, né?